Está começando mais um Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito por jovens. E hoje vamos conversar sobre políticas públicas para a juventude. Para falar com a gente, convidamos o Fabrício Lopes, ativista da causa desde 1996 e conselheiro nacional de juventude. Você conhece o que está sendo feito para nós jovens no Brasil? Então fiquem ligados. Recebemos aqui no estúdio a visita do Fabrício, que auxiliou na fundação de vários grêmios, na criação da Coordenadoria de Juventude em Cubatão e hoje é Conselheiro Nacional de Juventude. Ele vai conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom. Queria dar aí boa tarde a todos vocês e poder tirar o melhor extrato no dia de hoje aqui do nosso programa. Sabemos que você atua como conselheiro desde 2008. Como funciona o Conselho Nacional de Juventude? O Conselho Nacional de Juventude ele é composto por 120 conselheiros. São 120 cadeiras entre titulares e suplentes, né? 60 cadeiras no total. Dessas 60 cadeiras compostas do Conselho, 40 são da sociedade civil e 20 são dos ministérios e órgãos governamentais. Então o Conselho tem 2/3 da sociedade civil, 1/3 do governo. Agora quem vai fazer uma pergunta é o nosso convidado, Luciano Frontelli, vice-presidente do Conselho da Juventude de Sorocaba. Em setembro desse ano, o Conselho Nacional de Juventude fez uma série de oficinas sobre política pública de juventude. Será que você pode comentar para a gente como foram essas oficinas? Bom, foram as oficinas voltadas a fazer a verdadeira função do Conselho, que é debater o controle social das políticas. Quando a gente fala controle, a gente tem uma palavra que às vezes assusta, né? Mas o controle social é avaliar de fato se as políticas estão dando certo, o que resultado elas estão gerando e quais alterações elas podem sofrer e que avanços a gente pode propiciar para que essas políticas sejam realizadas. Então o Conselho se reuniu, avaliou as políticas do governo que tem na área de juventude e agora a gente está encaminhando para os diversos ministérios os nossos posicionamentos. Eu queria também saber como que foi a participação nessas oficinas. Era voltada para jovens mesmos ou para gestores públicos? Na verdade, as oficinas foram mais uma coisa interna do Conselho, né? Para poder fazer o fomento do debate das mais diversas áreas. O Conselho ele é composto por organizações de todos os aspectos sociais, desde o movimento estudantil, organizações que lidam com a saúde, organizações que lidam com a defesa do negro, da mulher. Então a gente pôde lá tirar um extrato. Muita gente que não é conselheiro também pôde participar desses momentos, porque o Conselho nunca se nega a acolher aqueles que têm a contribuir com o nosso trabalho. Qual a idade mínima que um jovem deve ter para se candidatar a cargos políticos? Bom, a idade mínima, na verdade, é 18 anos, que é o cargo de vereador que pode ser disputado com 18 anos. Porém, se ele tiver 17 anos e no dia da posse, no caso, 1º de janeiro, ele já tiver 18 anos, ele pode se candidatar sim com 17 anos e com 18 anos ele vai poder tomar posse legalmente. Já para outros cargos, por exemplo, senador e presidente da República, não podem ser candidatos menores que 35 anos. Então aí já não são mais jovens. Por que os jovens de 16 anos não votam na idade optativa? Bom, primeiro que ele não é obrigado a votar. Ele tem 16 anos, a lei permite que quem tem 16, 17 anos
não seja obrigado a votar. O outro motivo é porque muitas vezes falta estímulo por parte dos movimentos organizados, por falta de estímulo dos partidos políticos, para que esse jovem se dirija às urnas nesse momento de escolha e faça as suas opções. Eu tiro como exemplo aí a questão dos movimentos. Muitos movimentos se criam, né, em torno de causas legítimas. Por exemplo, o movimento do Ficha Limpa. Talvez a continuidade dele pudesse ser oferecendo um movimento de estímulo para que os jovens tirassem o título aos 16 anos, mostrando a eles qual é a importância desse momento para a sociedade brasileira. Eu acho que é bem importante mesmo tirar o título com a nossa idade, porque você desde cedo já pode estar participando ativamente da escolha do representante do seu país, que é bem aquela coisa mesmo de cidadania. E você, através disso, você está se interessando por questões que podem influenciar o seu futuro. Que ações você acredita que a escola propõe ou deveria propor para incentivar a participação política do jovem? Bom, eu entendo que a escola deveria ter esse papel por natureza, de ser o espaço onde o jovem tivesse acesso, principalmente a escola de ensino médio, né? Tivesse acesso à realidade que ele vai enfrentar a partir do momento que ele não estiver mais ligado à escola. Então você tem ações simples, às vezes um mutirão comunitário, às vezes uma festa junina, o estímulo à criação de um grêmio estudantil, são ações que podem ali mostrar algumas pessoas que têm o dom da liderança e mostrar que o trabalho em conjunto, o trabalho coletivo rende frutos quando bem organizado. Você, como conselheiro nacional, a sua função lá também é criar essas alternativas, como implementar discussões nas escolas de grêmio estudantil, essas coisas, ou não é muito o que você faz lá? Bom, lá no Conselho Nacional a gente se reúne periodicamente. Não é um espaço de trabalho nosso, nós se reunimos em torno de pautas. Mas a nossa responsabilidade enquanto conselheiro, ela está no meu dia a dia. E sempre que posso, no meu dia a dia, vou às escolas, participo de projetos que sou chamado a participar e tento, na medida do possível, através de artigos, através de oportunidade como essa que vocês me proporcionam aqui hoje, levar uma mensagem para diversos outros jovens de mostrar que fazer política é um caminho viável para a gente transformar a nossa sociedade. Então, assim, o conselho, uma sua maioria dos conselheiros, que são representantes de organizações, fazem esse trabalho nas suas organizações. E, obviamente, esse também é o trabalho do conselho. Certo, em discussões que a gente teve aqui, a gente falou sobre que antigamente, né, os nossos pais, eles tinham aula de cidadania, assim, nas salas. Eles discutiam sobre isso, era tipo matéria. E você acha que o fato de hoje não ser discutido, mas isso dentro da escola, influencia com que o jovem não se interesse pelo voto, não se interesse por política em si? Além de não conseguir, né, ter a aula, alguns governos aí tentaram tirar as aulas de filosofia e sociologia da grade escolar, a gente ainda enfrenta a repressão de muitas vezes de você tentar movimentar, articular os jovens dentro da tua escola, utilizar a tua escola no final de semana para fazer uma reunião e ser impedido pela direção da escola que acha que aquele espaço ali pertence a ela. Acho que a gente precisa de uma grande reciclagem de todos os diretores de escola, dos professores, inclusive os que são bons professores, tem muito bom professor, porém a grande maioria ainda está pensando com a visão lá de 1968. Nós estamos em 2010, onde o jovem tem mais protagonismo, onde ele acessa mais informação. Hoje, esse grupo aqui, a gente pode terminar o nosso debate aqui e ir para a internet e se conectar com vários outros jovens. Não deixa de ser uma teia, né, digital que a gente constrói aí de relação humana. E a escola está um pouco atrasada com relação a isso. Não entende que esse jovem muitas vezes já chega com a vontade na escola. Não é aquele jovem que chega lá com a mente vazia e que a escola somente vai preparar ele para o futuro. E sabemos que você auxiliou a criação de vários grêmios estudantis. Esse processo de mobilização faz com que a escola perceba que está atrasada na educação política? Sim, na maioria dos grêmios que eu ajudei a construir, a gente criou ao longo do tempo, eu criei uma relação muito boa com diretores de escola, né? Porque fundei o Grêmio Estudantil da escola que eu estudava, passei por esses mesmos conflitos que a maioria dos jovens passam hoje, só que quando eu saí da escola eu imaginei que eu deveria dar uma contribuição. Primeiro porque criei uma relação com vários outros diretores de escola na minha região,
justamente por causa desses confrontos. E vi que o confronto direto não era o melhor caminho. Então, a partir daí, eu fui buscar mediar junto com essas direções de escolas que fossem mais maleáveis com relação à criação dos grêmios e dialogar também com esses grêmios que pensassem um pouco mais nas suas limitações enquanto grêmios e pudesse usar todo aquele potencial energético disposto para melhorar a escola, para melhorar também o entorno da escola, melhorar a comunidade, que é onde ele vive. Quando você você fundou esse Grêmio, participou, você teve uma ajuda, assim, de alguém, sei lá, um auxílio, assim, para que você não começasse perdido? Porque eu acho que o que falta hoje em dia é muito isso. Nas escolas, os adolescentes, vamos fazer um Grêmio, só que, tá, como que a gente começa a fazer um Grêmio, sabe? O que precisa para ter um Grêmio? Quais são as ideologias? Como vai funcionar? Eu acho que falta essa parte técnica, sabe? Essa parte de terem pessoas que entendam disso e que auxiliem na formação de um Grêmio para não ficar uma coisa aérea, assim, e não se perder no meio do caminho também. Eu me preocupo hoje muito com isso, de tentar disponibilizar alguns materiais, algumas coisas, né, passar um pouco da minha trajetória para que a gente consiga dirimir essas questões. Porém, o início da minha trajetória para a formação do Grêmio Estudantil foi uma trajetória um tanto quanto distorcida, porque ali no momento de raiva, eu decidi que eu ia disputar a eleição do Grêmio e pronto, eu não sabia direito o que era aquilo, não sabia direito para que servia, mas na minha cabeça eu conseguia, mesmo sem saber, ir buscar as informações corretas e fazer melhor do que aquelas pessoas que lá estavam. Então eu fui atrás, fui tentar conhecer que universo era esse, o que era coisa de movimento estudantil, que tinha alguns anos atrás eu conheci o movimento estudantil somente pelas passeatas que paravam a minha escola e me levavam para pintar a cara e dizer fora Collor, isso em 1992. Para mim o movimento estudantil era aquelas passeatas, E eu fui buscar saber de fato o que era o movimento estudantil, qual era a intervenção dele dentro da sociedade. Gostei da coisa e fui me envolvendo até os dias atuais aí, tento ajudar, como vocês estão observando. E eu participo do Grêmio da minha escola, eu sou presidente do Grêmio, só que assim, eu vejo que a gente tem muita influência dentro da escola, só que na hora de conversar com a diretora, ela não deixa, ela deixa a gente de lado. Agora a gente já parou, a gente já deixou para trás, porque a diretora nunca deixa a gente fazer nada na escola, a gente vai perguntar, falar que não tem dinheiro. A gente vai perguntar para fazer uma coisa que não precisa de dinheiro e falar que não tem tempo. E, assim, o Grêmio, ele não age só dentro da escola, também tem que agir com a comunidade, tudo, e a gente já fez muitas coisas na escola da família, o pessoal ir de tarde, só que ninguém vai de final de semana para a escola, essas coisas assim. Bom, nessa hora a gente precisa se utilizar do nosso protagonismo e criar alternativas. Vou dar um exemplo para vocês, faz tempo, eu estou com um programa de juventude, começo a falar em datas, o pessoal vai acabar descobrindo que eu não sou tão novo assim. Mas em 1999, eu dirigia o Grêmio Estudantil da minha escola. Eu sou lá de Cubatão, uma cidade conhecida mundialmente pela questão ambiental, pela poluição, do final da década de 70, justamente no período que eu nasci. Porém, por não haver esse diálogo com a direção da escola, a gente começou a se envolver em pautas da comunidade. Já que a gente não conseguia dialogar internamente na escola, nós sabíamos de jovens que queriam fazer e queriam acontecer. Uma dessas ações, hoje eu me orgulho muito, que foi a questão de chamar uma plenária do orçamento participativo, para explicar para a população da cidade de Cubatão o que era o orçamento participativo. Nos unimos a um Grêmio Estudantil de uma outra grande escola de Cubatão, chamada Afonso Schmidt, e nos unimos ao Sindicato da Construção Civil da cidade. Chamamos algumas pessoas que entendiam do orçamento e trouxemos ela para fazer esse debate. Hoje Cubatão tem instituído em lei o orçamento participativo organizado pela Prefeitura Municipal. Então, assim, uma parcela de contribuição nossa, depois de muito tempo, gerou um resultado concreto. Ou seja, está fazendo política, mesmo que de forma amadora naquele momento, contribuiu para que hoje a população da cidade vá às plenárias e defina as prioridades de investimento do orçamento municipal. O Quarto Mundo vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco continuamos nosso bate-papo. Até já!